Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do colesterol e as gorduras. Quando nós falamos num tipo de orientação alimentar em que a gente tem que aumentar a ingestão de gordura, muita gente se preocupa a respeito do risco cardiovascular e essa ingestão aumentada. Afinal de contas, durante muito tempo, a gordura era um vilão, era algo que fazia mal, era algo que entupia as artérias e fazia com que a gente infartasse. Como a medicina avança muito e nós temos muitos estudos, estudos recentes, até um pouquinho de estudos um pouco mais antigos, que tentaram mostrar a relação do colesterol aumentado e o risco cardiovascular, não tiveram muito sucesso. Existem dois estudos bem extensos, em que são bem propagados até. Um deles foi feito na década de 40 ainda e publicada só em 2013, porque na verdade o resultado não era muito bem aquilo que se esperava. Foi um estudo feito por um médico que era patologista, e esse estudo avaliava a estrutura cardíaca dos pacientes que morriam. Então era confirmado que essas pessoas tinham morrido de infarto agudo do miocárdio, e comparado o nível de colesterol que essas pessoas chegavam até o hospital, até o atendimento. E foi visto que a grande maioria delas não tinha um colesterol aumentado, pelo contrário, esse colesterol era até um pouco mais reduzido. E houve um estudo bem interessante que comparou o colesterol total, o LDL e o HDL, que são os tipos de colesterol, e o triglicerídeo nos pacientes que chegavam com sintomas de infarto na porta de entrada de uma emergência. Então eram pacientes que chegavam com sintomas de infarto e foi comparado qual era esse nível de LDL desses pacientes, para que se mostrasse que o valor alto de LDL era o que relacionava ao infarto naqueles doentes. E na verdade, metade desses pacientes se mostrou que eles tinham colesterol abaixo de 110 e 70% desses pacientes tinham LDL abaixo de 130. Mas o mais interessante é que a grande maioria desses pacientes, eu não vou me lembrar muito bem do percentual agora, mas tinham triglicerídeo acima de 150 e tinham HDL abaixo de 50. Isso sim é considerado fator de risco cardiovascular. Então o que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: não tenham medo da gordura natural que é colocada na estratégia cetogênica, tá? O que tem que ter medo de misturar essa gordura natural com o carboidrato, porque o carboidrato vai inflamar os vasos, e aí sim os vasos inflamados pode fazer com que essa gordura fique mais aderida, e ter medo do excesso de carboidrato, não da gordura. A gordura a gente vai estar usando como fonte de energia, e é isso que a gente precisa nessa estratégia, tá? E eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas. Eu sei que algumas pessoas não são meus pacientes ainda, e podem ser acompanhadas por outros médicos, mas que para que você possa entender um pouquinho de alguns exames que a gente solicita. E às vezes quando chega no laboratório, algumas pessoas ainda brincam, elas falam assim: nossa, é muito sangue, para que isso tudo de frasquinho? Se a gente está pedindo é porque tem alguma utilidade, E existem alguns marcadores ali que são marcadores inflamatórios, como por exemplo a PCR, VHS, homocisteína, o próprio ferritina, são marcadores de inflamação crônica, e quando esses marcadores estão muito aumentados, eles são preocupantes para a gente. E existe ainda um exame bem bacana, que é a apolipoproteína. A gente pede como apolipoproteína A e apolipoproteína B. As apolipoproteínas são substâncias que revestem a célula de colesterol, ela fica ali envolvendo a célula de colesterol. Você lembra quando você estudou ali no primário, até no secundário mesmo, em que falava que a superfície de contato aumentava quando você diminuía o tamanho das moléculas? Vamos tentar ser um pouquinho mais clara. Se eu tenho um colesterol grandão, esse colesterol grandão ele vai ter um revestimento X, que é a apolipoproteína. Se eu tenho um colesterol pequenininho, ele vai ter um revestimento grande, porque eu vou estar envolvendo ele todinho e eu vou precisar de um outro do mesmo tamanho para suprir o tamanho daquele grandão. O que eu quero dizer com isso? As apolipoproteínas que revestem o LDL, que é a apolipoproteína B ou ApoB, ela é considerada ruim porque ela aumenta no sangue quando a gente tem muito colesterol LDL pequeno e denso, que é o colesterol ruim, de verdade.
O LDL, de uma forma geral, ele é considerado maléfico se ele for pequeno e denso, gordinho, várias moléculas pequenininhas de colesterol pequenas e densas. Por quê? Porque essas moléculas pequenas e densas são as moléculas que vão aderir no seu endotélio inflamado, no seu vaso que está lá inflamado. E isso sim pode gerar placa de colesterol, placa de gordura e gerar um infarto. Então não é o LDL que é ruim, é o LDL pequeno e denso. E a gente consegue visualizar essa qualidade do colesterol através da ApoB. E a ApoA é a apolipoproteína que reveste o HDL. Então, qual é a lógica? Que a ApoA esteja maior do que a ApoB. E essa relação é feita nos exames e a gente consegue perceber a qualidade do seu colesterol. Outra coisa muito importante é o seu HDL. O HDL é o colesterol, que é uma molécula grandona, né? É uma molécula que ela tem uma alta densidade e é uma molécula que ela é responsável por retirar as pequenas e densas lá do seu vaso que está inflamado e jogar fora. Ela é uma molécula de defesa, então é muito importante que ela esteja aumentada. Aumentada quanto? De preferência acima de 50. A gente coloca aí acima de 40 no homem, acima de 50 na mulher, mas o ideal é que esteja acima de 50. E muitos pacientes não conseguem chegar a esse valor. O que você pode fazer para aumentar o seu HDL? Treino, atividade aeróbica principalmente, porque vai estimular o cardiovascular, e dieta cetogênica. Então isso é muito importante. E os triglicerídeos, gente, de onde que vem os triglicerídeos? Os triglicerídeos, eles vão vir do carboidrato. O carboidrato, ele é quebrado nas moléculas pequenininhas de glicose e são armazenadas em forma de glicogênio. Glicogênio é um monte de glicose aglomerada que faz uma correntinha. Quando a reserva de glicogênio é o suficiente, a gente vai guardar numa forma que seja mais econômica para o nosso organismo, que ocupe menos espaço para o nosso organismo que o glicogênio. E o nome dessa molécula é lipídio, gordurinha. A gente guarda em forma de gordura. E a gordura é guardada em forma de triglicerídeo, que são alguns anéis eu não quero rebuscar muito para vocês, porque eu acho que vai ficar muito complicado. Mas o triglicerídeo, a gente tem alguns ácidos graxos e um glicerol, que é uma outra molécula. Quando você quebra o triglicerídeo, você volta a ter ácido graxo, que vai te gerar energia. Por isso que a cetogênica quebra a gordura, porque ela quebra o triglicerídeo. E o triglicerídeo só aumenta se a sua dieta é rica em carboidrato. Então não dá para enganar o médico. Se o teu triglicerídeo está aumentado, é porque você está comendo carboidrato. Não tem jeito. E isso é importante o teu médico avaliar, né? É importante que ele peça e que ele saiba avaliar. E existem algumas relações, né? Como eu falei com você, relação de ApoB sobre ApoA, a relação do próprio HDL por triglicerídeo. Então, gente, é importante que você seja avaliado por um médico, sim, mas se você tiver os seus exames e tiver curiosidade, dá uma olhadinha neles aí, veja como é que está o teu risco cardiovascular. Não tenham medo da gordura, comam gordura boa, se livrem do excesso de carboidrato e esse monte de lixaria que a gente come ao longo dos meses e anos aí que a gente passou comendo, para que você tenha uma qualidade de vida e uma saúde melhor. Um beijo para vocês, bom dia!